Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Efésios 6:18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Hoje eu venho aqui para mais um episódio na nossa programação. Os que confiam no Senhor superam. E hoje eu queria dizer a você que está me ouvindo que nós precisamos adotar uma postura de ousadia, esforço e disposição para superar qualquer que seja a fase que nós estamos passando. E aí você fala, mas Inara, o que isso tem a ver com o que você acabou de ler? Olha, muitos de nós estamos tão ocupados com a nossa rotina, com as nossas obrigações, que não conseguimos nutrir em nós uma vida espiritual fortalecida e com isso não conseguimos ter uma visão espiritual com aquilo que nos cerca. Quando nós lemos aqui no contexto bíblico, orem no Espírito em todos os momentos, o Senhor ele está nos convidando a nutrir a nossa vida espiritual, para que assim sejam revelados a nós aquilo que nós não estamos vendo. Eu vou ser um pouquinho mais clara para você entender aonde eu quero chegar. Para que nós possamos superar qualquer que seja a fase da nossa vida, esse é o nosso tema, essa vem sendo a nossa programação, é necessário que a gente tenha sim uma postura de oração, mas é necessário também que a gente haja. Mas às vezes nós não estamos tendo sabedoria para orar, não estamos tendo uma visão espiritual e não estamos compreendendo quais são as estratégias malignas que vêm nos atrapalhando e nos impedindo de superar. Vamos lá, eu vou ser um pouco mais clara. Muitas das vezes nós não temos forças para fazer o que precisa ser feito. Vê se você já passou por isso. Quantas vezes a gente está precisando fazer alguma coisa? Hoje essa geração chama isso de procrastinação. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, mas a gente não faz. A gente fica, enrolando, perdendo tempo, mexendo no celular, vendo vídeo, feed na internet. E quando a gente vê, já se passaram minutos, horas, e as coisas não aconteceram, nós não conseguimos fazer o que precisava ser feito. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que essa é uma estratégia maligna para te distrair e te impedir de superar o que você está passando. Mas muitas das vezes você está tão distraído dentro dessa estratégia que você não consegue perceber que você está sendo manipulado espiritualmente. Quando você tem uma visão espiritual, você percebe que existe alguma coisa de errado acontecendo. E aí você adota uma nova postura. Você ora em todos os momentos. Vamos lá. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, eu quero dar um testemunho pessoal. É uma coisa muito simples, mas eu quero me trazer como exemplo para que você que está me ouvindo entenda o que eu estou querendo dizer. Não faz muito tempo, recentemente, aconteceu uma situação comigo em que eu precisava fazer algumas coisas, era necessário fazer algumas coisas e eu estava no meu prazo, no meu limite para fazer isso e eu não estava me sentindo bem. Eu estava me sentindo muito cansada fisicamente, eu estava desanimada, eu estava assim num conflito porque o meu lado de responsabilidade ele é muito forte, mas ao mesmo tempo eu estava sentindo um cansaço físico, um desânimo, eu não queria fazer. E aí eu tentava fazer, mas não conseguia, e parecia uma preguiça, parecia, uma fraqueza física, e eu não sabia explicar. E naquele instante ali, Deus ele me alertou, ele me mostrou, você precisa guerrear da maneira certa. Não é ficando nervosa, irritada e se descontrolando, mas é orando. E eu percebi que nesse mesmo momento, nessa ocasião, a minha filha estava com a mesma postura. A minha filha também precisava fazer algumas coisas e ela não estava conseguindo fazer. Desculpa. E eu peguei a minha filha pela mão, eu trouxe ela até mim e eu comecei a orar.
E eu comecei a orar e repreender toda a opressão maligna. Eu comecei a pedir a Deus que fizesse uma limpeza espiritual, tirando toda a preguiça, todo o espírito de preguiça, todo o desânimo, toda a opressão que queria nos enfraquecer. E que Deus ele trouxesse para nós força e disposição para que a gente pudesse fazer o que precisava ser feito. Depois de fazer isso, eu coloquei um louvor para ouvir e eu percebi que a minha atmosfera mudou. Eu percebi que a frequência em que eu estava parece que ela clareou. Eu estou trazendo esse testemunho porque eu não sei se você que está me ouvindo já passou por isso, mas olha, muitas das vezes, para que a gente possa superar alguma fase da nossa vida, a gente vai precisar romper, a gente vai precisar nos esforçar, a gente vai precisar fazer coisas que precisam ser feitas. Aí você fala, mas Inara, você está me chamando para orar ou para agir? Eu estou te chamando para fazer os dois. O principal ato que você deve entender é que consertar a sua vida espiritual conserta a sua vida física, porque muitas das coisas que acontecem na sua vida física de maneira desequilibrada e desorganizada está acometido por ações espirituais. Eu já trouxe esse tema em outras mensagens, eu já falei sobre isso e às vezes até sou repetitiva, mas é importante que você compreenda que quando a gente fala para você ore em espírito em todos os momentos, em todas as ocasiões, é para que Deus ele abra a sua visão espiritual, para que você perceba quando você está sendo atacado espiritualmente. Às vezes você está na sua casa, deitado no sofá ou na cama, e aí você precisa fazer alguma coisa que é importante, que vai trazer uma mudança significativa para a sua vida, que vai trazer para você a solução que você precisa, que muitas das vezes vai te fortalecer numa área em que você vem enfraquecido, mas aí você sente ali aquele cansaço, aquele desânimo, aquela preguiça, e você acredita que isso é uma coisa natural. Você diz uma desculpa para você mesmo, não eu tô cansado, deixa para amanhã, e esse deixa para amanhã, muitas das vezes chega a se tornar 1 ano, 2, 3, 5, e a nossa vida não muda, a gente não consegue superar. E tudo isso se baseia numa estratégia maligna para nos manter aprisionados, escravizados, numa opressão que nos impede de agir. É necessário que a gente comece a mudar essa postura. E como é que a gente muda? Orando. E orando como, Inara? Orando para que Deus abra a sua visão espiritual, para que você perceba que muitas das vezes que você precisa fazer alguma coisa e não tem força para fazer, é porque o inimigo está sugando a sua energia. E é necessário que você tome conhecimento disso para que você guerreie da maneira certa. Sabe, tudo na nossa vida pode se prosperar se a gente se esforçar, se a gente agir com disciplina. E o inimigo de nossas almas, ele sabe que se a gente se esforçar, as coisas vão mudar, as coisas vão romper, Deus ele vai nos ajudar, mas o que ele faz? Ele nos impede de nos levantar e agir, porque se ele nos oprime, se ele nos desanima, se ele nos faz sentir abatidos, ele deixa a gente aprisionado, oprimido, e com isso a gente não consegue se levantar para fazer o que precisa ser feito e não consegue superar. O intuito dessa mensagem hoje é expandir sua consciência para que você entenda que orar em espírito em todos os momentos é buscar uma visão espiritual, para que assim você possa romper em qualquer que seja a fase que você esteja vivendo. Olha, quando você tem uma visão espiritual, você luta espiritualmente e aí você consegue ter forças fisicamente. Você entende o que eu quero dizer? Na mensagem anterior eu falei com você o quê? Eu falei que nós devemos semear sementes certas, profetizando palavras certas sobre a nossa vida e sobre as pessoas e as coisas que nos cercam. Mas é necessário que a gente também perceba quando nós estamos sendo atacados. Olha, a estratégia maligna mais usada pelo inimigo de nossas almas é sugar a nossa energia, é nos distrair. Se ele nos distrai fazendo coisas que parecem mais importantes, ele suga a nossa energia, e quando nós precisamos fazer o que é necessário ser feito espiritualmente, nós já não temos força. Mas o Senhor, ele não nos deu o espírito de temor, de covardia, de preguiça, nem de desânimo, muito pelo contrário, foi de ousadia. Foi um espírito de autodomínio, domínio próprio. O que isso significa? Nós devemos ser disciplinados e nos esforçar mais. Nós devemos nos levantar e agir, mas para isso nós devemos orar da maneira certa. Nesse contexto que eu li para você, diz assim, que nós devemos orar uns pelos outros, pelo povo santo, está escrito aqui na minha Bíblia. Está escrito dessa maneira, eu vou ler novamente. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. Ou seja, Inara, você já falou para eu orar nas últimas 10 mensagens e eu estou orando, ok? Deus está mandando a
gente permanecer persistente nas nossas orações. Nós não devemos desistir, porque todos os dias nós fazemos força do lado de cá e o inimigo de nossas almas faz força do lado de lá. Mas se a gente parar de fazer força aqui, ele não vai parar de fazer força do lado de lá. Então nós devemos ser persistentes. E aí o versículo termina assim: e ore por todo o povo santo. Ou seja, nós devemos orar uns pelos outros. Quantas vezes eu estou carente das suas orações, quantas vezes você está carente de uma oração minha. Nós devemos apresentar a Deus aqueles que nos cercam. Nós devemos apresentar a Deus todas as pessoas que Deus, que o Espírito Santo trouxer à nossa mente. Nós devemos entender que a oração é uma arma poderosa. Muitas pessoas acham que se gritar vai ficar mais forte, muitas pessoas acham que se ofender, se jogar indireta, se tiver razão vai ser mais forte, mas eu quero dizer a você que o mais forte é aquele que ora, e ora sem cessar, e ora em espírito em todos os momentos, e faz o que o Senhor nos mandou fazer, permanece insistente e persistente orando. Eu sou uma mulher de oração, e muitas das respostas de oração que eu tive na minha vida foram através disso, através de permanecer e insistir em oração. Às vezes orei errado e o Senhor trouxe pessoas para me instruir. Às vezes eu fiz errado e o Senhor me corrigiu, abriu os meus olhos, me mostrou, porque Deus, Ele ouve a nossa oração. A palavra de Deus diz assim: aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então eu quero dizer a você que está me ouvindo que a oração é uma porta que se abre e traz para você tudo o que você precisa, mas você precisa persistir. Então que hoje nós possamos entender que até mesmo as coisas que muitas das vezes nós não temos forças para fazer, é porque nós não estamos orando devidamente. Eu dei um exemplo, eu dei um testemunho da minha própria vida, e eu posso dizer a você, quando você precisar fazer alguma coisa e não estiver com vontade, mas você sabe que isso que você precisa fazer é necessário, ore. Se for necessário, coloque um louvor para afastar toda a opressão maligna. Às vezes existe uma preguiça enraizada e nós não devemos, negar isso. Falar: não, eu não sou preguiçoso ou preguiçosa. Meu irmão e minha irmã, isso é um ataque maligno. O inimigo de nossas almas, ele quer nos oprimir e ele usa todas as ferramentas que ele tiver disponíveis para nos atacar. Então nós devemos nos colocar com o coração humilde diante de Deus e reconhecer que não temos força para lutar contra aquilo que a gente não enxerga, mas que nós podemos orar para que Deus abra nossa visão espiritual e para que a gente possa orar da maneira certa. E aí você me pergunta: Inara, mas e aí? Eu vou continuar orando, o que vai mudar? Eu vou dizer a você vai continuar orando sim, mas você vai começar a pedir a Deus que abra a sua visão espiritual para que você perceba quando houver ataques malignos. Peça a Deus que te dê ousadia e disposição para fazer o que precisa ser feito. Se você deseja superar qualquer que seja a área da sua vida, você precisa arregaçar as mangas, se esforçar e agir diligentemente, ou seja, de maneira disciplinada, constantemente. Você tem que persistir, insistir, e muitas das vezes você não vai ter ânimo, às vezes você não vai estar alegre, às vezes você não vai estar disposto, mas se você orar, o Senhor vai te dar força. A palavra do Senhor diz que Deus dá força àquele que está cansado, que Deus, Ele nos dá ânimo, disposição, que Ele nos dá ousadia através do seu Espírito. Então ore, peça graça a Deus, peça o poder do Espírito, ore na sua casa, no seu trabalho, ore na sua própria cabeça, põe a mão na sua cabeça, peça para Deus fazer uma limpeza, tirar toda a opressão, peça para Deus te fortalecer, blindar a sua mente, para que você não seja cometido de desânimo e tristeza, que muitas das vezes te impede de fazer o que precisa ser feito. Ore mais, persista em oração, peça para que Deus te revele o que está te impedindo de agir, e somente assim você vai conseguir romper a ponto de superar qualquer que seja a fase que você esteja passando. Eu quero convidar você, se não ouviu todas as mensagens ainda, ouça as mensagens, as últimas mensagens que eu trouxe, o tema: os que confiam no Senhor superam. Esse tema, ele está sendo um tema de um impacto muito forte positivamente sobre as nossas vidas. Eu que estou trazendo para vocês, estou sentindo esse impacto, eu estou subindo degraus que estavam parados na minha vida, eu estou percebendo Deus expandir a minha consciência de uma maneira muito mais ampla, agora que eu estou trabalhando esse tema com vocês. Então eu convido a você que está me ouvindo a acompanhar as mensagens anteriores. Tem mensagens que você ainda não ouviu, volta lá, ouve, separa um tempinho, é um podcast, você não precisa ficar assistindo
assistindo, é só ouvir. Às vezes está fazendo uma tarefa que dá para você ficar ouvindo. Então, enquanto você está fazendo a sua tarefa, vai ouvindo, deixa Deus ministrar o seu coração. Faça uma oração, prepare o seu coração para receber da parte de Deus as instruções que Ele tem para você. Nenhuma mensagem do Senhor volta vazia. As sementes do Senhor não são por acaso e nós devemos estar dispostos a confiar em Deus para superar qualquer que seja a fase que estejamos vivendo. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela, abrindo a visão espiritual. Senhor, fortaleça essa pessoa e faça com que ela sinta uma forte disposição para orar, que ela possa orar em todas as ocasiões. Abra, Senhor, a visão espiritual dessa pessoa, ajude ela a enxergar qualquer que seja o ataque maligno. Faça uma limpeza espiritual, Senhor, tirando toda a opressão maligna. Eu peço ao Senhor que dê a essa pessoa ousadia, disposição, ânimo. Peço ao Senhor que possa derramar sobre ela a Tua graça, que possa fortalecê-la visitando o lar, visitando o trabalho, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, blindar essa mente contra todo e qualquer desânimo. Senhor, arranca todo espírito de preguiça, todo espírito de opressão maligna. Arranca, Senhor, tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de fazer o que precisa ser feito. Dê a ela, Senhor, estratégia. Ajude ela, Senhor, a abrir essa visão para fazer o que é necessário. E se for necessário, Senhor, revelar alguma coisa que está em oculto, que essa pessoa precisa saber, revele a ela, mostre, dê sinais, fale com essa pessoa. Mas não deixe ela, Senhor, permanecer estagnada, aprisionada. Não deixe ela permanecer paralisada, mas em nome de Jesus, Senhor, que através desse trabalho que nós estamos fazendo, o Senhor possa mover espiritualmente a favor dessa vida. Envie os teus anjos, levante intercessores por essa vida, ajude essa pessoa a se fortalecer e que ela ore mais, que ela se posicione da maneira correta na tua presença. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Eu não esqueci, tá? Se você ainda não profetizou hoje, vamos profetizar juntos. Vamos continuar semeando as nossas sementes. Se você não sabe do que eu estou falando, acompanhe a nossa programação que você vai saber do que eu estou falando. Nós todos devemos lançar sementes certas sobre a nossa vida, para que a gente possa superar todas as fases difíceis. E com isso, nós vamos profetizar positivamente. Eu confio em Deus. Repete comigo. Eu confio em Deus. Eu confio em mim. Eu confio em mim. Eu sou saudável. Eu sou abençoada. A bondade de Deus me seguirá. Que todos os dias você possa lançar essas palavras sobre si mesmo. Não se esquece, lance também palavras positivas, profetize na área da sua vida que está precisando de uma mudança. Faça isso, lance sementes a favor da sua vida e você vai ver que mudanças vão acontecer. Que a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.